Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Este salmo é um salmo de Davi. Cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar aos que difamam o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá em minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminarei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco nesta noite. Enche o nosso coração com a tua palavra, a nossa mente. Que esta palavra caia num coração quebrantado, Senhor, para te ouvir. Numa terra fértil e adubada. Para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que esperamos nesta noite, ouvir a tua palavra, Deus de amor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estes salmos, os irmãos podem sentar, esse salmo ele pode ser dividido em duas partes. Uma parte, o homem quebrantado e que reconhece agora o Senhor com todo o coração dele. Digo do verso 1 ao verso 5. Do verso 6 ao verso 8, nós encontramos o Senhor, profecia do Senhor, através de Davi, recebendo e tendo como fiel aquele servo que ama ele de todo o coração. Então a gente divide em duas partes, apesar que eu dividir estes salmos, eu organizei essa palavra em três partes. A primeira parte do Salmo 101, verso 1 e 2, fala sobre lealdade e justiça do Senhor com aqueles que amam o Senhor. Segunda parte, sobre a renúncia de todo o mal que o crente deve ter e fazer. Renunciar a todo o mal. E do verso 6 ao 8, os servos fiéis que o Senhor tem na terra. Primeiro verso desse salmo, Davi fala: cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. Davi, meus irmãos, neste momento, ele vem com o coração quebrantado. Davi tinha sofrido e tinha pecado contra o Senhor há pouco tempo. E ele fala: cantarei a lealdade e a justiça, porque o Senhor é bom, o Senhor é leal, mas o Senhor é justo. E Davi sabia disso, porque apesar de amar ele de todo o coração, ter Davi como um segundo o seu coração, quando Davi pecou, o Senhor corrigiu ele, porque o Senhor é justo e o Senhor corrige aquele que não anda em fidelidade com ele, aquele que não é leal à justiça do Senhor. E Davi fala: a ti, Senhor, cantarei louvores, apesar das tuas correções comigo, porque tu é fiel, tu é um Deus que perdoa e que ama. Na versão Almeida diz: a bondade e a justiça. A bondade significa o amor de Deus sobre a minha e a tua vida. Davi, ele peca, ele sofre a justiça de Deus, mas Davi reconhece o amor dele através da justiça dele. Essa justiça de Deus, em correção a Davi, muda a história de Davi. Por isso que ele está escrevendo o Salmo 101. Isso muda a história dele. A bondade, a lealdade de Deus, bondade e lealdade, atributos do Senhor.
atributos do caráter de Deus. Ele é leal ao seu povo, ele é leal à igreja dele, e ele é bom com a igreja dele, mas isso não deixa ele de ser justo, e a justiça dele, a balança dele é fiel, e ele não pode te proteger por causa do pecado, porque a essência dele é pureza e santidade. E aí, quando a igreja se desvia, quando nós nos desviamos, nós sofremos a intervenção do amor de Deus através da sua justiça na vida dele. Quando ele fala, cantarei a lealdade e a justiça, e a ti, Senhor, cantarei louvores, o propósito de Davi aqui nesse verso 1, meus irmãos, é se aproximar cada vez mais do Senhor. Quando você se aproxima de Deus, está bem próximo do Senhor, tu consegue enxergar a bondade e a lealdade dele. Então você evita o pecado. Você evita o pecado, porque tu consegue enxergar como Davi. 1 Samuel capítulo 18, verso 14, diz assim, ele tinha êxito em tudo o que ele fazia, pois o Senhor estava com ele. Apesar do momento que ele se quebrantou, diante de Deus, essa lealdade dele, tudo que ele fazia era prosperidade para o reino dele, para ele, para a vida dele, porque ele reconheceu o poder de Deus e a lealdade na vida dele. Então Samuel, escrevendo lá as histórias de Davi, Samuel escreve assim, Davi tinha êxito em tudo que ele fazia, pois o Senhor estava sempre com ele. E quando você tem lealdade ao Senhor, o Senhor vai estar sempre contigo, então você é vitorioso. No segundo verso ele fala, seguirei o caminho da integridade, quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei com o coração íntegro. Davi pede aqui, seguirei com integridade, eu mudei a minha história, eu agora ando com verdade, e ele pergunta ao Senhor assim, quando virás ao meu encontro? Por que Davi está falando isso, meus irmãos? Davi estava orando, ele precisava que Deus estivesse com ele, para ele se manter um coração íntegro, porque no verso 2 ele fala, eu seguirei o teu caminho, Senhor, seguirei o caminho da integridade. Imagina um homem, nós somos pecadores, e agora nós decidimos mudar a nossa história e andar em integridade com Deus, porque Deus é fiel e é leal com você, então eu quero viver agora em integridade com Deus, e não é fácil, porque o mundo é mau. Então Davi fala o que na parte B desse verso, meus irmãos? Quando virás ao meu encontro, Senhor, me ajuda, vem logo, me socorre, eu preciso ser fiel ao Senhor, mas só consigo ser fiel, ter fidelidade, quando o Senhor está comigo. Por isso é que eu quero ser fiel ao Senhor. Davi sabia que com fidelidade com Deus, Deus iria sustentar o compromisso que ele tinha de ser íntegro e fiel. Como você vai ser íntegro e fiel a Deus, se tu não tiver um compromisso com Deus? Como? Então Davi fala, Senhor, não demore em vir, estar comigo. Ele estava disposto a viver agora, a partir de agora, uma vida de comunhão com Deus, de integridade com Deus. E é isso que a palavra diz para a gente nesta noite. Se nós queremos ter vitória na nossa vida, conquistar aquilo que o mundo espiritual tenta impedir a igreja de conquistar, ou a tua vida, de conquistar uma vida íntima com Deus, você precisa ter comunhão com Deus, viver com Ele. Diz assim, 2 Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 19, parte B, o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. É o que Davi fez. Paulo escreve falando, o Senhor conhece quem lhe pertence, o Senhor cuida de você, o Senhor ama você, o Senhor é leal a você, mas você precisa se afastar da iniquidade, porque não tem como conviver com a luz de Deus vivendo em trevas. No 3 e 5, ele fala assim, eu vou rejeitar todo o mal, o salmista fala, eu vou renunciar o mal, eu repudio todo o mal. Ele fala assim no 3, repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. No original, repudiarei todo o mal, ele fala, não porei coisas má diante dos meus olhos, não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Falando-se de Davi, o que a gente consegue enxergar neste verso 3 aqui, meus irmãos? Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará.
Na versão original diz, não porei coisas má diante dos meus olhos, porque isso derrota o homem. O que tu vê, o que tu assiste, o que tu lê, o que tu enxerga, cuidado. Davi faz referência aqui, Davi está fazendo relação aqui, meus irmãos, 2 Samuel 11, 2. 2 Samuel 11, 2, ele está falando de quê? Está falando que ele foi lá no terraço e lá estava uma mulher bonita se banhando. E ele olhou para a mulher bonita, desejou aquela mulher, e aquilo foi destruição para ele, destruição. Ele fala assim, uma tarde, Samuel escrevendo no segundo livro, 11, 2, uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele olhou e viu e desejou. E Davi escreve aqui, não porei coisas má diante dos meus olhos, porque ele soube o que ele sofreu. Ele soube quando Natã foi lá levar a mensagem de Deus, que o menino morreu, que ele caiu em desgraça. Ele lembra aqui, ele fala, não colocarei essas coisas mais diante dos meus olhos, que é isso que destrói. Cuidado com o que tu vê, cuidado com os desejos do mundo, cuidado com aquelas coisas que parecem que são boas. Davi olhou Betseba, e ali ele desejou, e por causa desse olhar dele, ele tinha um homem de confiança, um general, que preferiu ficar na porta dele tomando conta do rei, do que ir lá dormir com a mulher dele, com a esposa dele, dedicado. No outro dia ele foi mandado para a frente de guerra, e ele deu a vida dele, pelo exército. Esse olhar de Davi, matou um dos homens de confiança dele, assassinou. Cuidado com o que tu enxerga, com o que tu quer, com o que tu vê. Repudiarei todo o mal, agora ele diz. Odeio a conduta dos infiéis, que ele foi infiel a Urias. Ele foi infiel a Deus. Agora ele fala, eu odeio a conduta dos infiéis. Isso jamais me dominará. Ele é um homem agora transformado. Ele é transformado. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23, o Senhor dá um exemplo muito grande para a gente, fala assim, os olhos são a candeia do corpo, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de treva. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, que nós temos enxergados como servo de Deus. Como nós temos visto, olhado, enxergado, apreciado, o que tem entrado através dos nossos olhos, na nossa mente e no nosso coração, para que a gente entenda que o nosso Senhor continua leal. Verso 4, longe estou dos perversos de coração, não quero me envolver com o mal. Davi decidiu que a partir de agora, o reino dele seria diferente. As pessoas que trabalhariam com ele não poderiam ser pessoas perversas. O governo dele seria um governo bom, um governo de amor, porque ele sabe que os perversos de coração não encontrarão a Deus. Deus não dá guarita a homens perversos, orgulhosos e altivos. Salomão escrevendo Provérbios 11 e 20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de condutas irrepreensíveis lhe dá prazer. Se você é um crente de coração íntegro, um crente que ama o Senhor, que ama a obra dele, que ama a sua igreja, que ama os seus irmãos, que ama a sua família, que ama servir a Deus, se tu é um crente assim, que tem esta conduta irrepreensível, dar prazer ao Senhor, e aí você vai conhecer a bondade dele, o amor dele, a lealdade dele com você, a fidelidade dele com você. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, um verso bem pequeno, ele faz assim, ele fala assim, afaste-se de toda forma do mal. Aquilo que é mal, afasta-se disso. E cuidado não tentar enfeitar o mal que está fazendo como fosse coisa boa para você. Porque o Senhor conhece o íntimo do coração. O Senhor sabe o que está passando no teu entendimento, no teu coração, profundamente antes de você pensar. Se tem alguém que você não consegue enganar, chama-se Deus, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é fiel. Verso 5, ele fala assim,
Farei calar ao que difama o próximo, as oculta. Não vou tolerar homem de olhos arrogantes e de coração orgulhosos. Me reporta aqui a Salmo 3, quando ele está falando de Absalão, que está na porta, recebendo as pessoas, difamando o próprio pai, levantando falso contra o pai, dizendo que ele não julga a causa de vocês, mas eu julgo a causa de vocês. Eu sou melhor do que meu pai, difamando o próprio pai. Ele fala aqui, ele fala, eu não vou tolerar homens arrogantes, com os olhos arrogantes e do coração orgulhoso, como meus generais que foram para o lado dele, quando aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Então ele muda a história, ele muda, e só quem consegue mudar isso dentro de nós é Jesus, só Jesus. O homem sozinho, ele não consegue ser fiel, ele não consegue ser leal, ele não consegue, ele é orgulhoso em si. Às vezes a gente fala, não, eu não sou assim não, mas quando você se pega fazendo, você está com orgulho, você está com o nariz empinado, altivo, soberbo. A soberba, meus irmãos, o orgulho do homem é um pecado terrível, que destrói ele, a família, e atrapalha o crescimento da igreja. A igreja tem que ser com os irmãos mansos e humildes de coração, e aí a gente encontra refúgio no Senhor. Se não formos assim, nós não vamos alcançar o refúgio do Senhor. Precisamos ser homens e mulheres, irmãos e irmãs fiéis ao Senhor. Isaías, no seu capítulo 2, verso 11, diz, os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido, somente o Senhor será exaltado neste dia. Somente um pode ser exaltado, só um, o Senhor. Somos nada, irmãos, somos pó. Breve, muito breve, a gente volta ao pó. Pela misericórdia de Deus, nosso espírito volta para o Senhor. E aqueles que têm um coração íntegro e quebrantado, vão orar com o Senhor. Tudo que a gente constrói aqui vai ficar aqui. Não deixa que bens material, não deixa que arrogância, não deixa que isso te afaste do amor de Deus. Não faça o teu irmão sofrer. Não fala do teu irmão. Não levanta falso. Não seja arrogante, seja humilde de coração. Seja manso e humilde como o nosso Senhor. E aí a gente vai encontrar refúgio no Senhor. Nós vamos encontrar refúgio. Ele detesta o arrogante. Mas a partir do verso 6 ao 8, nós encontramos o Senhor entrando na história aqui. Até então, irmãos, Davi está falando. Davi se reconciliou com Deus, mudou a história dele, detesta o mal agora, ele se corrige, ele alerta a igreja, mas agora, no verso 6, o Senhor entra, e o Senhor começa a falar através de Davi assim, meus olhos aprovam os fiéis da terra. Ele se agrada com Davi, ele se alegra com Davi. Davi agora tem uma mudança de vida, e ele fala, os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo, somente quem tem uma vida íntegra me servirá. Olha como é que Deus entra aí, como Davi escrevendo, é Davi que está escrevendo, é Davi que está fazendo esse poema, e de repente a gente entende que é Deus que começa a falar por Davi. Ele fala assim, meus olhos aprovam vocês que são fiéis na terra, vocês habitarão comigo, somente quem tem uma vida íntegra me servirá. Então, irmão, se não temos uma vida íntegra com Deus, nós estamos perdendo tempo. Se nós não temos uma mudança de vida, uma transformação de vida, nós perdemos o tempo. Não adianta você ter 50 anos de frequentar a igreja, se não tiver uma transformação de verdade, de verdade. Salmo 18, 25 diz, ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. O Senhor ama a fidelidade. Verso 7 diz, quem pratica a fraude, o Senhor chamando, alertando, quem pratica a fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Então o Senhor faz um alerta, Davi agora começa a reconhecer que teria que ser íntegro, fazer um governo íntegro e trabalhar com pessoas íntegras. Nós não poderíamos ser igual ao mundo. Nós precisamos fazer uma mudança radical na nossa vida quando nós realmente conhecemos o Senhor. Realmente. Quer ver um exemplo? Paulo escrevendo aos Efésios,
capítulo 4, verso 28, para a igreja de Éfeso, diz assim: o que furtava, não furta mais, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Então, se você antigamente tinha olhos maus, que tenha olhos bons. Se seus olhos eram trevas, que sejam luz. Se você tinha um problema com o vizinho, que seja corrigido esse problema. Se você tem um problema na família, que seja rápido corrigido esse problema. Se tem dificuldade, vai para o joelho, para que o Senhor transforme a tua vida, porque agora você não é mais igual estava. Se mentia, não minta mais. Se furtava, não furta mais. Se fazia alguma coisa enganosa, escondido, não faz mais, porque agora você foi transformado por Cristo, e agora você é nova criatura. Colossenses 3,9 diz: não mintam um para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Mudança de vida. Davi resolve agora ter uma vida leal ao Senhor. Ele sabe o que os olhos dele fez, o que aconteceu. E Paulo diz: não mintam para os outros, sejam verdadeiros, um irmão com os outros. Visto que vocês agora já não são mais aqueles velhos homens, se despe dele. Esquece ele, essa roupagem velha. E bota uma roupa de Cristo. Bota uma roupa de nova criatura, com novas práticas. Não podemos ficar só ouvindo a palavra aqui e não praticar, como o Tiago diz. Ouve e não pratica, é mentiroso. Tem que ouvir a palavra e passar, a partir da palavra de Deus na vida de vocês, na minha vida, passar a praticar essa palavra para ter transformação de vida, para a igreja ser uma igreja forte, para você ter uma vida forte e ter uma família forte diante de Deus. Nós precisamos praticar o que a Bíblia fala para a gente. É isso que a palavra diz. Quem furtava não furta, quem mentia não minta mais. Quem pratica o erro não pratica mais. No verso 8 ele diz: cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Só quem consegue fazer isso, só quem consegue ter esta prática realmente, esse preceito, ter essa virtude de fazer isso, é o Senhor. Então, se você quer ter uma vida consagrada ao Senhor, ser uma pessoa diferente, você precisa ter o Senhor contigo. Você precisa ter o Senhor na tua vida, dentro do teu coração. E para ter o Senhor dentro do teu coração, tu tem que ter uma renúncia de vida. Fazer como o salmista, detestar o mal. Tem que passar a detestar o mal. O mal não pode fazer parte da tua vida. E quando você se pegar praticando alguma coisa diferente do bem, você tem que clamar ao Senhor para ter misericórdia de você, eu ter misericórdia de mim, para que o Senhor tenha misericórdia de mim. Isaías capítulo 50, verso 4, ele fala assim, parte B: ele me acorda pela manhã, ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém é ensinado. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que era ensinado. Se você quer ter uma vida diferente, vou ler a parte A para os irmãos também. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém é ensinado. O nosso ensinamento vem do Senhor. Se a gente quer ter uma vida transformada, precisa do Senhor. Se você quer ter uma vida de fidelidade com Deus, precisa buscar o Senhor. Precisa orar ao Senhor. Quando você tiver a oportunidade, orar ao Senhor. Quando você não tiver com vontade de orar, vença o mal com o bem. Ore ao Senhor. Ore. É uma guerra espiritual que atrapalha a gente de orar, atrapalha a gente de falar com Deus. Davi foi corrigido ali, quando o Senhor mandou Natã falar com ele, o profeta. O Senhor corrigiu, foi severo na justiça dele com Davi, mas isso transformou a vida do Davi. Davi transformou a vida dele, mas isso não impediu de Davi ter uma família mal, uma família sofrida, porque o pecado, quando ele entra, ele sai destruindo, mesmo com o coração quebrantado. Isso não fez com que a família dele fosse mudada. Houve uma série de pecados, de lutas e tribulações na família de Davi.
E isso começa no começo do pecado. Quando o pecado entra na tua vida, sai destruindo tudo, só pela misericórdia do Senhor. Cuidado com o que tu fala, cuidado com o que tu vê, cuidado com o que tu olha. Clama ao Senhor. Cuidado com a inimizade. Se tem alguma coisa contra alguém, contra algum irmão, clama ao Senhor para mudar a tua vida, não a do irmão, mudar a tua vida, transformar a tua vida. Porque só os íntegros, só os verdadeiros, só aqueles que não praticam mentira, só aquele que tem uma transformação de vida é que vai morar com o Senhor, diz o Salmos. Só ele vai morar com o Senhor. E para concluir nesta noite, meus irmãos, os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Quando você se quebra, pode até sofrer, pode até achar que você está injustiçado, mas quando tu se dobre diante do Senhor, o Senhor faz maravilhas na tua vida. O Senhor transforma a tua vida, o Senhor muda a tua vida. O salmista, ele pecou lá no terraço dele, através deste pecado, veio trazendo destruição e morte. Mas ele quebrantou o coração depois, quando houve a correção do Senhor. E ele mudou a vida dele a partir daí. Ele quebrantou o coração. O Senhor não despreza um coração quebrantado. Se você quebrantar o teu coração, o Senhor vai fazer maravilha na tua vida. Não do jeito que você quer. Não quebrantar o coração de qualquer maneira. Mas lá no íntimo do teu coração, onde Deus enxerga, só Ele enxerga. Quebranta Ele. Se não consegue quebrantar o teu coração, pede a Deus que tenha misericórdia de você, para que você quebrante o teu coração. Paulo, escrevendo aos Filipenses, agora no capítulo 3, no verso 20 ao 21, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E nós vamos morar com Ele. Os irmãos, observa o que Paulo escreve aqui, irmãos, na parte B do versículo. Pelo poder que o capacita a Cristo a colocar todas as coisas debaixo do domínio de Cristo, Ele, Cristo, transformará os nossos corpos humilhados, corpos maus, corpos de pecado, corpos que praticamos o mal. Mas se nós nos quebrantarmos diante do Senhor, Ele vai pegar esses corpos nossos humilhados aqui, para serem semelhantes ao corpo dEle, ao seu corpo glorioso. Os irmãos conseguem enxergar o tamanho, a imensidão desta vitória, quando tem um coração quebrantado. Davi enxergou lá do terraço, desejou o pecado, destruiu a vida de um esposo, destruiu a vida daquela mulher, aquela mulher sofreu. Desta relação de pecado nasceu uma criança. Davi fez jejum, orou, clamou ao Senhor para salvar aquela criança, e aquela criança morreu pelo pecado de Davi. Davi pensa que está tudo certo. O Senhor manda correção pesada, e Davi é corrigido. E depois desta surra que Davi leva da justiça de Deus, Davi quebranta o coração dele e tem uma transformação de vida dele. E às vezes, irmãos, Satanás quer dizer para você que você pecou, não tem jeito. Você se afasta, você deixa de adorar ao Senhor, porque você tem um pecado escondido, tipo um pecado de Acã. Mas a Bíblia diz nesta noite, se você quebrantar o teu coração, o Senhor vai punir você sim com a justiça dele, não por maldade, mas como o pai pega uma vara e bate no filho, para ele ser um grande homem. O Senhor corrige aquele que ele ama. O Senhor repreende aquele que ele ama, ele corrige, e ele ama você. O Senhor ama você. Mas nós precisamos tomar uma decisão muito breve, de servir ao Senhor de todo o coração, com todo o empenho, porque só os corações quebrantados, só as vestes brancas, só um crente transformado vai conseguir entrar na glória de Deus, vai conseguir receber um corpo que hoje é humilhado, mas receber um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Só nós, irmãos, só aqueles que são quebrantados de coração, convertidos de verdade, vão conseguir chegar a este patamar
de ter um corpo glorioso como o corpo de Cristo, que foi para isso que Ele veio e morreu por mim e por você. Precisamos exercitar a nossa fé, precisamos ser transformados. Isso começa dentro do nosso coração. O Senhor, Ele mora no nosso coração. A igreja do Senhor hoje é você. É você a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é uma edificação, mas é você. Você será chamado pelo teu nome. Vinde bendito de meu Pai, receber por herança tudo que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Às vezes a gente está dentro de uma igreja linda, e dentro da igreja nós temos trigo e joio. Pessoas boas e pessoas más. Pessoas que são santas e pessoas enviadas por Satanás, como Paulo fala. Mas isso cabe ao Senhor, a separação do bem e do mal. Agora de você, cabe a você ter um coração quebrantado e cheio de amor por Deus, porque um coração quebrantado jamais será desprezado, diz o Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Que o Senhor enche o teu coração de amor por Ele primeiro, pelo próximo e amor por você mesmo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo que o Senhor falou conosco. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Davi. Muito obrigado por esse exemplo de Davi, que através até de um erro que Davi cometeu, o Senhor transformou isso em bênção. O Senhor transformou isso em salvação para a gente. Davi, Senhor, através de um coração quebrantado, ele passa a rejeitar, Senhor, o mal. Ele fala, Senhor, que ele vai ser leal ao Senhor e à sua justiça. Ele fala que vai caminhar em caminhos de integridade, Senhor. E ele pergunta, quando que o Senhor vai vir ao meu encontro? Para me ajudar a permanecer firme, Senhor. Davi decide, Senhor, ter uma casa agora íntegra, uma vida íntegra sem pecado. Davi decide, Senhor, repudiar o mal, que nós, Senhor, nos dá força para repudiar o mal, Senhor, para ter uma vida íntegra e fiel ao Senhor. Mas o Senhor diz que o Senhor aprova, Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que são fiéis, Senhor, aqueles que não praticam mais fraude, mais erro, aqueles que não enganam ninguém, aqueles, Senhor, que não mentem mais, aqueles que não levantam falso, não inventam mentira. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor deixou registrado isto aqui, Senhor, para que possamos ter a oportunidade de conhecer a Tua Palavra, de entender a Tua Palavra, mas de viver a Tua Palavra. Por isso, nesta noite, Senhor, nós te pedimos misericórdia por nós. Tem misericórdia, Senhor, por nós. Tem misericórdia, Senhor. Faça de nós, Senhor, pessoas, homens e mulheres fiéis ao Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Agora, Senhor, também te pedimos pelos pedidos de oração. Pelos pedidos, Senhor, da irmã Jordélia, que pede oração por sua família. Abençoa, Senhor, a família da irmã Jordélia, mas abençoa a família da tua igreja, Senhor. Os nossos familiares, aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem, aqueles que estão fracos na fé, Senhor. Aqueles que não se entregaram ainda de coração, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Porque tu diz, ó Deus, que até 1000 gerações nossas serão alcançadas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Também te agradecemos, Senhor. A irmã Laudicea te agradece pelas orações pela Isabela, que hoje já recebeu alta, já está em casa, e a família está glorificando. E nós, nesta noite aqui, Senhor, te agradecemos e glorificamos ao Senhor por tua fidelidade e lealdade conosco. Ah, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Aproveitamos desta noite, Senhor, para te pedir pela vida de cada irmão que aqui está. Por cada irmão, ó Deus, que se dedicam à tua palavra, que saem dos seus lares para estar aqui na noite. Muitos irmãos cansados do trabalho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Peço, Senhor, pela irmã Balbina, pela saúde dela, pelos irmãos que se encontram enfermos, Senhor, na igreja. Recordo agora do bispo Walter, Senhor, que está em tratamento, teu servo, o nosso pastor. Cuida dele, Senhor. Abençoa a vida dele, Senhor. Eu sei que tu é um Deus que cura. Se tu quiser uma palavra tua, e o bispo Walter é curado, Senhor. Apenas uma palavra.
Tu tem todo o poder no céu e na terra. Senhor, te peço pelos nossos irmãos, que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Muitos em partes do mundo são perseguidos, como os irmãos do Afeganistão, da Eritreia, da China, da Coreia, que pregam a Tua palavra, Senhor, dedicam a vida, Senhor. Muitos são mortos, são queimados, são assassinados por amor ao Teu Evangelho. Cuida deles, Senhor. Cuida da família, Senhor. Protege a Tua igreja, Senhor. Nos livra do mal. Senhor, várias assembleias legislativas, no Congresso Nacional tem pessoas tramando contra a igreja, querendo impedir o Evangelho, impedir de falar com o Senhor. Mas Tu é dono do mundo, Tu é dono do ouro e da prata. Querendo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem tem poder de impedir, ó Deus, o Teu poder, a Tua palavra de ser divulgada, quem há de impedir? Quem é maior do que o Senhor? Quem são eles? Senhor, se levantou Herodes, Senhor, tentou matar o Senhor com todas as crianças de 2 anos, tentando te matar, não venceu. Os imperadores, Senhor, levantaram contra a Tua igreja. Nero, Senhor, matou o apóstolo Paulo, matou o apóstolo Pedro, tentando parar a Tua igreja. Mas ninguém pode, Senhor, ninguém vai prevalecer. As portas da Tua igreja jamais serão fechadas. Satanás jamais prevalecerá contra a Tua igreja. As portas do inferno não vai vencer nunca, porque Tu é Deus, Tu é dono do mundo. E eu sei que todas as coisas, nós sabemos, a Tua igreja sabe que todas as coisas estão sob o Teu controle, na Tua mão poderosa. Tu é general de guerra. Tu é o Deus que abre porta e ninguém consegue fechar a porta, mas a porta que Tu fecha ninguém consegue abrir. Tu é médico dos médicos, Tu cura qualquer enfermidade, porque Tu é Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, por cuidar de nós, da Tua igreja. Fica conosco, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Deus. Fortalece a Tua igreja, os irmãos que aqui estão, aqueles que estão fracos na fé, aqui ou em casa. Faz uma intervenção poderosa, porque o Teu sangue foi derramado não pelos que estão aqui só, mas por aqueles que foi escolhido por Ti no mundo todo. Resgata os fracos, levanta os abatidos, Senhor. Não desista de nós, Senhor, porque nós Te amamos. Esta igreja Te ama. Essa igreja ama a Tua palavra. Essa igreja é uma igreja que evangeliza, uma igreja missionária, e o Senhor sabe disso. Essa igreja é Tua igreja. Agora, Senhor, se tem algum mal, se tem alguma coisa que precisa ser corrigida, corrija com misericórdia, Senhor. Cuida de nós com misericórdia. Cuida de nós, Senhor, que somos fracos, Senhor. Mas Tua palavra diz que a Tua graça nos basta, e é pela Tua graça que nós estamos aqui, porque é graça imerecida. Agora, Senhor, que estamos terminando este culto dedicado ao Senhor, que o Senhor receba toda esta glória deste culto, toda adoração nossa, todo louvor, seja para a Tua honra, Senhor, porque Tu é o nosso Deus Todo-Poderoso, e nós Te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém. Vamos despedir? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a santa comunhão do Espírito Santo de Deus que mora no nosso coração, seja com toda a igreja do Senhor aqui hoje, espalhada por toda a terra, até que venha o nosso Senhor Jesus Cristo nos buscar. Amém. Glória a Deus. Vão em paz, irmãos.